Instituto Federal Fluminense, Campus Avançado Maricá, apresenta. Saudações a toda a comunidade acadêmica do Instituto Federal Fluminense, Campus Avançado Maricá. Sou o professor Ronaldo, de língua portuguesa do nosso instituto, e trago aqui o primeiro de uma série de podcasts na qual trarei orientações importantes para a redação do Enem. Hoje, vamos começar com as situações mais gerais que podem levar à anulação de sua redação ou à nota zero. E no próximo podcast, trataremos dos casos mais específicos que podem comprometer do mesmo modo o seu texto. Muita atenção a partir de agora. Sua redação não poderá ter menos de 8 linhas em hipótese alguma, a fim de que seja corrigida normalmente. 7 ou menos linhas acarretam nota zero. Vale dizer que isso não significa que escrever 8 linhas serão suficientes para uma boa nota. E certamente não será o caso. Quem já domina a estrutura argumentativa da redação sabe que 8 linhas serão gastas apenas para fazer um bom parágrafo de introdução, ou de desenvolvimento, ou de conclusão, mas nunca a redação inteira. Esse mínimo serve apenas para não zerar. Vamos imaginar que você fez uma excelente prova, mas deixou apenas 15 minutos para fazer sua redação. Neste caso, esse mínimo faz sentido, pois você deve escrever pelo menos 8 linhas para não se prejudicar mais. Você sabe que se escrever 7 linhas ou menos, será o mesmo que nada, pois será feito um texto insuficiente. Outro aspecto também fundamental é o da tipologia textual. Você deve escrever uma dissertação argumentativa, não cabendo escrever uma narrativa, uma crônica, um conto, ou então um poema como tipo de texto predominante da redação. Vamos entender isso melhor? Não é que sua redação não possa conter, eventualmente, 1 ou 2 trechos com características narrativas, ou mesmo conter a citação de um poema. O que deve ficar claro é que tais trechos não podem ser predominantes, mas devem estar inseridos na estrutura argumentativa maior e sempre funcional na mesma, nada descolado do seu fluxo de ideias. Enfim, a sua redação deve ser um texto de ideias e argumentos, deve conter necessariamente uma tese, a argumentação que embasa essa tese e a conclusão. Qualquer outra forma que não seja dissertativa ou argumentativa, predominando na sua redação, acarretará nota zero. Será classificada como não atendimento ao tipo textual exigido. Vamos agora a outra questão importante: o tema. Se por um lado você não pode deixar de atender à forma textual exigida, por outro você não pode deixar de atender ao tema no conteúdo do seu texto. Não adianta acertar no tipo textual, mas fugir do tema proposto, ou abordá-lo de maneira incompleta. Forma e conteúdo merecem atenção máxima. Por exemplo, se o tema é Desafios do combate à Covid-19 no Brasil, você não deve falar dos desafios do combate ao sarampo, nem da Covid nos Estados Unidos, sem sequer tocar no Brasil. Fique atento a todas as especificidades do tema, obedeça às restrições que ele impõe à discussão que você deve fazer na redação. Repare que, neste exemplo, as especificações envolvem 3 núcleos que devem aparecer necessariamente: o combate aos desafios, a doença tratada deve ser Covid e o lugar da discussão é no Brasil. Procure manter-se sempre dentro dessas especificações do tema, isto é, dos seus núcleos, para evitar uma abordagem incompleta do tema, ou mesmo uma fuga propriamente. Caso você deixe de tratar algum dos núcleos temáticos, sua abordagem do tema será considerada incompleta, o que prejudicará sua avaliação, embora não leve a nota zero. No entanto, se sua redação não envolver quaisquer das especificações temáticas e abordar outro assunto, descolando-se por completo do tema, será classificado como fuga do tema, o que levará à anulação da mesma. Vale notar que no exemplo dado aqui, você mencionar também outros lugares além do Brasil e até outras doenças além da Covid com o propósito de enriquecer o argumento, fazer paralelos, etc., não será um problema. Novamente, segue a regra de que esses não devam, porém, ser predominantes sobre as especificações do tema, mas devem ser funcionais, úteis na discussão do tema. Vamos ao último caso de aspecto mais geral de hoje: a famosa cópia. Não resta dúvida de que copiar não é legal, pelo menos quando se pressupõe e é exigido um trabalho de sua própria autoria. Mas o que é considerado uma cópia exatamente?
Essa sim é uma dúvida legítima do aluno e que deve ser esclarecida. No Enem, um trecho da redação que reproduza uma sequência de 3 ou mais palavras que seja idêntica dos textos da prova de redação ou do caderno de questões é cópia. Observe que, neste caso, você está reescrevendo as mesmas palavras de alguma parte dos textos motivadores, e isso não é permitido. Os textos servem para você extrair dos mesmos as informações apresentadas, contribuindo para a sua discussão na prova, mas não para serem reproduzidos tal como estão escritos. É necessário você reapresentar as informações dadas pelo texto com suas próprias palavras. Mas muita atenção! Se você fizer somente pequenas alterações nas palavras do texto, como mudar tempo verbal, plural ou singular, ou apenas inverter a ordem em que estão escritas, ou ainda só trocar uma palavra ou outra por um sinônimo, isso ainda é cópia. Vamos a um exemplo. Se no texto motivador está escrito 60% dos brasileiros acreditam que a melhora na educação do país depende de investimentos. De novo, 60% dos brasileiros acreditam que a melhora na educação do país depende de investimentos, e você escreve num dado momento no seu texto exatamente essas mesmas palavras, ou faz pequenas alterações, como, por exemplo, 60% dos brasileiros creem que a melhora no ensino do país dependeria de investimentos. De novo, 60% dos brasileiros creem que a melhora do ensino do país dependeria de investimentos. Esse trecho será considerado uma cópia do anterior, pois só mudou 2 palavras, creem no lugar de acreditam e ensino no lugar de educação. Observe bem, você apenas terá trocado por sinônimos 2 palavras do texto original, seguindo a mesma sequência frasal, inclusive. Veja, você poderia com suas próprias palavras usar a informação estatística trazida pelo texto sem copiá-lo da seguinte maneira. No Brasil, a maior parte da população, 60%, parece bastante consciente quando vê os investimentos na educação como decisivos para impactos positivos no setor. Repare que nesta formulação você retomou a informação por inteiro, mas não só a interpretou como também a colocou nos seus próprios termos, e ainda criando uma sequência frasal nova e sua. Ficou claro? Por fim, vale dizer ainda que, caso sua redação, descontando o trecho em que há cópia, não possua mais de 7 linhas de texto próprio, ela será anulada. Por hoje, isso é tudo. No próximo capítulo dessa série, trataremos dos casos de redação que apresentam as chamadas FEA, formas elementares de anulação, e os casos de PD, parte desconectada. E aí, gostaram da explicação? Se gostaram, não deixem de compartilhar com os amigos e avisá-los do próximo podcast. A todos, o meu desejo de paz e bem.